Olá, pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vinda em mais um episódio da EBD Online. 80 episódios depois do início dessa série, hoje nós concluímos pelo menos essa primeira fase da EBD Online. Hoje nós vamos falar sobre o conteúdo do livro do Apocalipse. E se você quiser conhecer mais sobre o último livro da Bíblia, é só ficar comigo até o final, porque eu tenho coisas muito interessantes para compartilhar com você. Eu também quero aproveitar para convidar você a estudar com a gente. Você paga uma mensalidade bem acessível e tem conteúdos de muita profundidade teológica, estudando com um corpo docente bastante qualificado. É só clicar em Seja Membro e escolher o plano Café Completo ou o Café Master. Clica ali e saiba quais os direitos que esses planos te dão e venha estudar teologia com a gente. Bom, hoje sim, a gente já pode dizer que nós temos aqui no canal vídeos de Gênesis até o Apocalipse, o que inclui também os chamados livros deuterocanônicos. São ao todo 80 episódios da nossa EBD Online, cada um desses episódios falando de um livro da Bíblia. Às vezes, um livro nós usamos mais do que um episódio para falar, como esse próprio de Apocalipse, que na semana passada eu fiz um vídeo introdutório a este assunto que é tão importante. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o conteúdo de 22 capítulos do livro em questão. O Apocalipse foi escrito na vigência do Império Romano e isso marca toda a leitura que nós devemos fazer do seu conteúdo, porque é um texto fruto da chamada literatura apocalíptica, que eu já expliquei na semana passada, no episódio 79, o que é o movimento apocalíptico. Isso surge no momento de opressão por parte do Império Romano, em que a igreja se sente dispersa, perseguida, e o texto também é escrito não só para denunciar o opressor, como também para manter a coesão da fé entre essas comunidades que passam um momento bem difícil. E nós conseguimos compreender um pouco mais dessa dificuldade nas 7 cartas para as quais o Apocalipse é endereçado, né? Que está no capítulo 2 e no capítulo 3, e todas essas cidades eram próximas umas das outras e ficavam na Ásia Menor, na atual Turquia. No movimento apocalíptico se espera o dia da manifestação de Yahvé e, consequentemente, a libertação de toda a opressão pela qual o povo de Deus vinha passando. Como eu disse também, o palco geográfico do Apocalipse é a Ásia Menor, né? É escrito para as igrejas que estão nessa localidade, não apenas o capítulo 2 e 3, mas todo o livro dialoga com essa realidade e também o profeta que escreve esse texto, ele está prisioneiro na ilha de Pátimos, que também fica na região da Ásia Menor, e a ilha de Pátimos, que era uma ilha para prisioneiros políticos do Império Romano, né? Então, o autor da carta estava sendo perseguido e estava passando por essas dificuldades. O livro busca a denúncia do Império Romano, a denúncia da sua opressão, das suas perseguições, e também tem esse objetivo de estimular as pessoas que estão sendo vítimas de todo esse processo. Os 22 capítulos do Apocalipse, eles podem ser divididos em 3 partes. Na verdade, ele foi escrito em 3 partes diferentes, né? A primeira parte é o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. A primeira de todas as partes do texto de Apocalipse. O que é que nós encontramos nos 3 primeiros capítulos? No capítulo 1, nós temos um texto introdutório,
uma apresentação, né, uma fala direcionada às igrejas que vão receber esse texto. Depois, no capítulo 2 e no capítulo 3, são as famosíssimas 7 cartas do Apocalipse. Cartas que são endereçadas para uma das comunidades presentes ali na região da Ásia Menor, como Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, né? As 7 cartas das igrejas que estão localizadas na região da Ásia Menor. Cada uma dessas cartas merece um episódio específico, cada uma dessas 7 cartas merece um estudo e uma reflexão própria, e nós já fizemos isso aqui no canal. Você já assistiu o vídeo que eu fiz sobre as 7 cartas da Ásia Menor? Eu fiz um vídeo para cada uma das igrejas. E eu vou deixar aqui também, não só o card aqui em cima da primeira dessas cartas, como a partir de assistir o primeiro vídeo, ele se conectará com os outros 6 e você poderá acompanhar na sequência. Não perca esse conteúdo, porque ele é bem legal. E cada uma das 7 cartas tem uma estrutura, uma apresentação de Jesus, uma reprimenda, na maioria dos casos. Só 2 igrejas não recebem reprimenda, que é Filadélfia e Esmirna. Elogios, à exceção da igreja de Laodiceia, que não recebe nenhum elogio. Quando a igreja tem alguma crítica, as 5, né? 5 delas recebem alguma crítica, há um convite para o arrependimento e também o finalzinho padrão, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, mas antes disso também uma promessa específica para cada uma das igrejas, né? Isso é bastante interessante porque revela que há elementos comuns de todas elas, mas cada uma também tem uma realidade que lhe é própria, que lhe é característica. Mas não deixe de assistir os vídeos que eu fiz sobre cada uma delas, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Depois, nós temos a segunda parte do livro, que vai do capítulo 4 até o capítulo 11, e esta segunda parte, nós temos o autor tentando manter a fé da comunidade no momento mais difícil do enredo do Apocalipse. A parte mais difícil, mais complicada, os desafios mais intensos estão ali na segunda parte, do capítulo 4 até o capítulo 11. E esse conteúdo ele abre o capítulo 4 com a visão do trono de Deus. Isso é muito interessante, porque se o texto está se comunicando a pessoas que estão sendo perseguidas e oprimidas pelo império, o conteúdo do livro começa mostrando um trono. Quem é que se assenta no trono, né? O rei, o imperador, o soberano. E a leitura do capítulo 4 mostra que, apesar daquelas pessoas estarem passando dificuldade por causa de um trono que representa o poder do Império Romano, acima desse trono está o trono de Jesus. E é ele que está acima de qualquer outro trono que governa sobre a terra, mesmo sendo do poderoso Império Romano, né? E ali nós temos também uma outra oposição que é feita pelo texto. Se o imperador é alguém que reivindica poder, um poder soberano, o que está assentado no trono, que é superior, que está acima do trono do imperador, é um cordeiro, né? O cordeiro não é um animal selvagem, um animal poderoso, mas o texto quer justamente trabalhar nessa oposição do que o reino de Deus produz em oposição ao poderio do Império Romano. Depois o texto vai prosseguir, no capítulo 5, aparece com mais detalhes esse Cordeiro de Deus. O capítulo 6 mostra a abertura dos selos de Deus sobre a humanidade naquele cenário. No capítulo 7,
nós temos o recenseamento dos judeus, e não é só dos judeus, porque ali nós temos algumas amostras do simbolismo numérico que o livro do Apocalipse usa, são as chamadas 144 mil testemunhas, né? Que muitas pessoas querem saber quais são, do que se trata, como será, mas 144 mil é um número simbólico, é uma junção entre os 12 patriarcas, né? As 12 tribos de Israel, o símbolo do povo do Antigo Testamento, com os 12 apóstolos de Jesus, o símbolo do povo de Deus no Novo Testamento. 12 vezes 12 dá 144, e o milhar é um número que demonstra quantidade, demonstra continuidade pela a simbologia que é apresentada no Apocalipse. É como se os povos de Deus estivessem sendo unificados no sentido pleno do termo, até porque boa parte das comunidades primitivas são comunidades de maioria judaica naquele cenário, né? Nós estamos falando ali do final do primeiro século, início do segundo século. O capítulo 8 fala sobre as trombetas, que tem sempre uma relação com as pragas, com o Êxodo, com a história fundante da fé judaica, que é o Êxodo, né? Então é sempre esse paralelo para conectar o que as pessoas já conheciam. Capítulo 9, os chamados ais, né? A ira de Deus sendo manifesta. O capítulo 10 fala sobre o livrinho que é entregue para o vidente, para a pessoa que está tendo essa visão. E encerra essa segunda parte com as duas testemunhas, que eu também já fiz aqui um vídeo no canal falando sobre as duas testemunhas. Depois você confere esse conteúdo, porque basicamente as duas testemunhas não se trata de figuras escatológicas que vão aparecer lá no futuro, mas é um símbolo do que era o Antigo Testamento. É um símbolo do que era o Pentateuco e os profetas, a lei e os profetas, né? Que é muito similar à visão que aparece lá na transfiguração de Jesus, que aparece Moisés e Elias. Quem é Moisés e Elias? É a lei e os profetas representados por esses dois grandes personagens da fé judaica. Agora, é claro que tem um textinho aqui, essas passagens devem ser lidas, mas um destaque aqui para o capítulo 10, versículo 8 até o versículo 10, que diz assim, ó: A voz que eu tinha ouvido do céu falou comigo outra vez, dizendo: Vai e toma o livro aberto que está na mão do anjo que está de pé sobre o mar e sobre a terra. Fui então até o anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele me disse: Toma-o e devora-o. Ele será amargo no teu estômago, mas em tua boca será doce como o mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Ele era na minha boca doce como mel, mas quando o engoli, meu ventre ficou amargo. Disseram-me: é necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Essa simbologia ela é muito bonita e muito inspiradora, né? O vidente, né, o João, está vendo lá o que vai acontecer e um anjo lhe entrega um pequeno livro e dá a ele a ordem de comer esse livro. Que interessante, né? Isso é um símbolo da palavra de Deus, que deve ser comida por nós. Devemos nos alimentar dessa palavra. E essa palavra, quando é a palavra de Deus, não interpretações humanas, isso aí não vem ao caso, né? Porque muita gente tem falado que não é em nome da palavra de Deus, mas a palavra de Deus provoca em nós esses dois sentimentos. Quando nós temos o contato com ela, ela é doce como mel na nossa boca, né? O mel, além de doce, é um alimento que não perece, é um alimento que sustenta, inclusive, e ela traz para a gente essa doçura. Mas quando ela
faz parte de nós, quando ela é ingerida, quando ela já está em conexão conosco, ela também nos amarga. E por que que nos amarga? Porque ela nos confronta, ela mostra os nossos egoísmos, ela mostra os nossos erros, ela mostra que muitas vezes nós não temos feito aquilo que Jesus nos chama a fazer, que nós nem sempre temos a sensibilidade para com o outro, com o necessitado, com aquilo que Jesus propõe. Então a palavra não pode ser doce apenas, como muitos coaches têm usado a Bíblia para fazer isso. E muita gente fala assim: a minha igreja é bíblica, porque se usa a palavra de Deus. O fato de ler um texto bíblico no início de uma pregação não é por isso que faz essa pregação uma pregação bíblica, porque muitas pessoas usam isso apenas como um pretexto para adoçar a sua boca o tempo inteiro. Mas se ela não nos confrontar, não nos amargar, estará faltando alguma coisa importante, e é isso que essa imagem nos mostra. Depois nós temos a terceira parte, que vai do capítulo 12 até o 22, que é um período em que se manifesta uma maior esperança por parte do autor, um maior deslumbre daquilo que vai acontecer segundo a sua percepção. E nós temos ali uma virada no estilo e na narrativa, e começa essa sessão com uma mulher sendo perseguida por um dragão e uma mulher que é protegida por Deus para que ela dê a luz. Isso simboliza o renascimento da vida, uma vida que vai nascer, uma esperança que vai começar, né? E mesmo diante de toda a voracidade do império, de toda a violência, de toda a perseguição, a vida, por mais frágil que aparenta ser, ela será preservada por Deus e ela nascerá para que a esperança seja retomada novamente. O capítulo 13 fala sobre o monstro que emerge do mar, né, e que é também uma similaridade com Roma, as 7 colinas, a cidade que está sobre as colinas, é a cidade de Roma, sim, né? Mas por que Roma? Porque era a sede do Império Romano, que está oprimindo os cristãos, que está perseguindo essas primeiras comunidades dentro dos territórios dominados por Roma. Tem também ali o famoso 666, que é um apontamento a esse imperador que se diviniza, mas na verdade é apenas um homem como outro qualquer. Capítulo 14, o juízo do Filho do Homem, depois as 7 taças e a continuação dessa narrativa. Capítulos 17 e 18, a queda da Babilônia, que é um outro símbolo falando sobre Roma, né? Não é a Babilônia literalmente, mas é um símbolo sobre Roma, a capital do Império Romano. E, curiosamente, a literatura apocalíptica do Antigo Testamento, que era Daniel, o império que é exposto é o Império Babilônico naquela ocasião, né? E aí o texto prossegue até que chega no capítulo 19 e há uma celebração dos filhos de Deus, dos discípulos de Jesus, né? E depois o capítulo 20 fala sobre os 1000 anos, um período de paz, de tranquilidade. 1000 é um número também simbólico que mostra a concretude e esse reino sendo exercido de modo pleno, de modo completo, os novos céus e a nova terra, a restauração de todas as coisas, a renovação da esperança e a conclusão no capítulo 22. Né? E nós vamos ler também o capítulo 21, do versículo 15 até o versículo 23, que diz: o que falava comigo tinha 1 metro de ouro para medir a cidade, suas portas e sua muralha. A cidade era quadrada, sua largura era igual ao seu comprimento. Ele mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. Seu comprimento, largura e altura eram os mesmos. Mediu também a sua muralha, 144 côvados. Media a medida humana com a qual o anjo mediu. A estrutura
de sua muralha era de jaspe, e a cidade era de ouro puro, como vidro puro. Os fundamentos da muralha da cidade eram adornados com toda a pedra preciosa. Primeiro o fundamento, que era de jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônica, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto, e o 12º, que era de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas uma pérola. A praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo nela, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso é o seu templo e o Cordeiro. A cidade não necessita nem do sol nem da lua para que a iluminem, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Que interessante, né? É uma expressão mostrando toda a beleza, toda a riqueza, toda a concretude do reino de Deus. E mostra também que lá no seu reino, os metais preciosos dos quais os seres humanos se matam para obter, só terão valores para ornamentar. E nós pisaremos em ruas de ouro. O ouro será apenas um pavimento de uma rua. E o texto que nós lemos ainda diz que ele não viu nenhum templo na Nova Jerusalém. Na sua imagem, né, na sua visão, não havia templo nenhum. Que coisa boa isso! Tanta gente se matando por causa de templo e matando os outros por causa do templo, achando que a vida com Deus se resume ao templo. E na visão do livro do Apocalipse, na nova cidade santa não terá templo nenhum. Deus será o próprio templo. Que nós vivamos também a antecipação, né? Antecipação dessa simbologia que o autor nos passa, e que Deus seja o nosso próprio templo, porque se ele não for, templo algum dará jeito, né? Templo algum fará sentido. Sei que o texto do Apocalipse é amplo, é grande, tem muitas coisas interessantes, e se você quiser um curso, como eu falei na semana passada, escreva aqui embaixo, curso sobre o Apocalipse. Quem sabe a gente não faz isso em breve. Se você gostou, deixa aqui a sua curtida, inscreva-se no canal e em breve voltamos para mais um Café com Teologia.